Olá, meninas da gravação. Hoje estamos no nosso Manual da Cultura e hoje nós vamos falar sobre o livro A Alegria de Viver, do Rafael Lano Cifuentes. Como eu estava falando com as meninas aqui no ao vivo, esse livro eu li no Retiro de Silêncio, né? No Retiro de Silêncio tu tem ali meditações do padre, tu medita, também tem ali um certo espaço para tu meditar as tuas coisas pessoais, aquilo que você gostaria de discernir. E esse livro me acompanhou nesse retiro, né? A Alegria de Viver. Ele é daquela edição de bolso da Quadrante, certo? Eu poderia ser embaixadora da Quadrante, de tanto que eu falo dos livros dele. Mas, enfim, esse livro foi muito legal, a leitura dele. Eu confesso que eu leria de novo, porque eu li em 2 dias, né? Por mais que eu tinha muito tempo, que eu saboreei, eu queria ler de novo, porque eu imagino que tem coisa que eu poderia pegar mais, que eu poderia saborear mais, sabe? Mas a priori, assim, já tem uma certa grande e boa experiência com esse livro. A Bia falou aqui, li recentemente, perfeito. Que coisa boa, Bia. Me diz o que foi que você mais refletiu nele, o que foi que mais te chamou a atenção, sabe? Para eu comentar aqui também, certo? E então, eu escolhi ele porque eu escolhi esse livro. Eu acho que eu comentei em algum dos livros não, dos vídeos com vocês do clube, que eu queria muito me aprofundar e conhecer mais a virtude da alegria, a virtude da eutrapelia, né? No entanto, que outros livros do ano passado foram referentes a esse tema. O livro de São Felipe Neri, o livro Ser Feliz Sem Ser Perfeito, e teve tantos outros que eu não estou me lembrando agora de qual. Enfim, e aí o que é que acontece? Esse livro me parece que foi uma coisa que caiu assim, como uma luva nesse quesito que eu queria crescer, nesse quesito que eu queria contemplar. E ele me fez refletir diversas coisas, tá? Eu trouxe aqui algumas pontuações para a gente ir comentando, algumas frases, algumas citações, para ir a gente ir comentando, eu trazendo para minha vida, vocês trazendo para de vocês, vocês perguntando, e assim a gente segue o manual da cultura, tá certo? A Bia falou aqui. O que mais me chamou a atenção é que é preciso levar a vida com mais alegria e leveza e me tranquilizar, perdão, pois Deus está trabalhando na minha felicidade e Ele está empenhado nisso. Legal. Isso foi uma das frases que mais me marcou também. É bem no início, né? Chega a dar um pá, ei, pega essa verdade aqui. Foi bem especial. Mas vamos começar aqui do início, certo? Das coisas que eu preparei aqui para vocês. Eu vou ler rapidinho o índice para vocês meio que entenderem o chão em que a gente está pisando, tá? O livro vai falar sobre a natureza da alegria, vai falar sobre as falsas alegrias, sobre a alegria de viver o cristianismo. Ele vai trazer esse toque de religião que eu acho muito interessante, muito legal. E os diferentes rostos da alegria, onde ele vai trazer diversos aspectos já onde nós podemos viver essa alegria. Nas dores, no lar, no trabalho, do esquecimento de si próprio, na virtude do bom humor e da leveza. Então, é um livro bem completo, apesar de fininho, bem completo de fato sobre esse assunto. E como eu falei aqui com Bia, né, ele já traz muitas verdades de início, no primeiro capítulo sobre a alegria. A alegria, além de ser uma simples virtude, na verdade, ele é um fruto, ele é um resultado de uma vivência. E contemplar isso já virou uma chave assim para mim, porque é como se, na verdade, a gente fizesse coisas em busca da alegria, né? Mas na verdade a alegria é um fruto, né? Não se corre atrás de alegria, ela chega de fininho até nós, né? A gente não se pode trabalhar apenas, eu vou trabalhar para ser feliz. Na verdade são até coisas que para algumas pessoas são contraditórias, né? Mas eu não posso vou viver para ser feliz. Não apenas. Na verdade isso não deveria ser, digamos que um lema de vida. Mas a felicidade ela é um fruto da nossa boa vivência, da nossa correspondência à nossa realidade, à nossa circunstância, ao nosso fazer bem feito as nossas atividades, ao nosso se esquecer de si. É justamente um fruto desses nossos atos. Ver que o nosso olhar não se põe somente na busca da felicidade. Na verdade, ela é como se fosse uma consequência, o resultado dessa boa vivência na nossa vida, né? E ele vai falando, né, o quanto, na mesma medida que a dor, que a tristeza, ele é um certo termômetro de uma vivência ruim, né? Uma pessoa que é triste, vê as coisas de forma muito pessimista, tudo para ela é um problema, de fato a sua disposição está baixa, ela não tem nenhuma disposição para acordar, para trabalhar, para viver, para rezar. Tudo isso é um sensor.
certo? Tudo isso é um sensor, talvez, de um estado patológico, sabe? E, na mesma medida, a alegria, ela é um indicador de uma plenitude vital, certo? Então, quando a gente está feliz, e veja só, a alegria é muito diferente da realização dos nossos desejos, certo? O que seria? Às vezes a gente confunde a alegria com essa realização, porque a gente acha que a alegria sempre vai ser sensivelmente boa, né? Só que não é muito bem assim, né? Por exemplo, enquanto eu estava estudando, revisando, né, o livro e tentando colocar na minha vida novamente para trazer para vocês, quando eu trouxe esse ponto, eu me lembrei muito, por exemplo, da corrida, né? Que eu estou tentando aos poucos implementar na minha vida. E ver só, correr, minha gente, não é tipo assim, nossa, que alegria, que feliz, 5 km, não é uma coisa assim, sabe? Eu tava falando, inclusive, com o Gui, que eu vejo que é um jogo muito mental, sabe? De, caramba, eu tô muito cansada, mas eu vou continuar. Cara, eu acho que eu cheguei no meu limite, mas será que vale a pena eu tentar um pouco mais? É totalmente uma coisa desafiadora, né? Só que, no final, quando a gente acaba, quando a gente realmente acabou, fez um bom resultado, enfrentou os nossos desafios, nossas limitações, tem uma explosão de endorfina, sabe? Vem aquela sensação de realização, e ali tá uma boa, uma verdadeira alegria, sabe? Uma felicidade plena, que em certa medida foi, como é que eu posso dizer, o contrário à nossa sensibilidade, entendeu? Eu suei, foi doloroso, mas após isso eu encontrei uma certa realização pessoal, né? Então é interessante a gente meio que distinguir, certo? A alegria dessa sensibilidade aceita, realizada. Faz sentido para vocês? Gente, nunca tinha visto as coisas assim. Uma consequência em vez de uma motivação. Exatamente, né? No entanto, que para ir para academia, minha gente, e vocês terem bons hábitos, por exemplo, não pensa no vou ser feliz ao fazer isso. Na verdade, talvez tu seja feliz quando tu vê o resultado, quando tu terminou tua tarefa. Entende? Então, trazer essa frase do a felicidade, a realização vem depois, talvez seja algo que faça com que as nossas expectativas sejam mais reais diante da realidade. Entende? Não vai ser gostoso acordar cedo todo dia, mas a consequência de acordar cedo todo dia é algo que nos faz alegres, é algo que nos ajuda a corresponder à verdadeira felicidade, de fazer as coisas com calma, com sentido sobrenatural, vivendo cada momento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante de ser observado. Logo após ele falar sobre isso, né, sobre essa simples virtude, mas sobretudo um fruto, ele vai falar que existe uma pessoa muito mais empenhada que nós a nossa verdadeira felicidade, né? É que aquela frase que eu acho que eu já falei para vocês, eu postei no Instagram, né? Deus está mais empenhado com a nossa felicidade do que nós mesmos. Gente, eu ainda me lembro quando eu me dei parei assim com essa frase. Era de noite, já tava todo mundo nos quartos. Aí eu, caramba, eu não tô com sono, porque o pessoal lá dorme de 9 da noite, eu durmo de 11. Eu fiquei, que viagem, dormir de 9 horas da noite. Aí eu fiquei lá fora, aí eu fiquei lendo assim tal. Aí pá, chegou a frase, né? Deus está mais empenhado na nossa felicidade do que nós mesmos. Aí eu, não, peraí, fechei o livro assim. Aí eu fiquei, caraca, é verdade. Sabe quando uma coisa que você nunca tinha pensado na sua vida chega na sua cabeça e você fica, não, calma, isso aqui tem que ser saboreado, entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí me veio, tipo assim, vários pontos da história da minha vida. Falei, cara, isso foi ruim para mim, mas existe uma pessoa mais empenhada que eu na minha felicidade e ele permitiu que isso acontecesse. Portanto, calma. Tem alguma coisa aí que eu não tô conseguindo prestar atenção, que eu ainda não estou entendendo por completo, né? E desde então, essa frase vem sido parte até da minha vida espiritual, sabe? Então, é uma coisa que eu gostaria muito, inclusive, que vocês colocassem na vida de vocês, né? Diante dos nossos desafios, dos nossos sofrimentos, dos imprevistos, calma, porque eu sei que vocês estão empenhadas com a felicidade de vocês e tudo aquilo que atrapalha aquela expectativa de felicidade, a gente se frustra, mas tem alguém muito mais empenhado do que nós mesmas, sabe? E isso é extraordinário, isso é maravilhoso de ser contemplado, entende? Deus está mais empenhado que nós mesmos em busca da nossa felicidade,
certo? Essa frase chegou como um acalento ao meu coração. Exatamente, também me fez, tipo assim, calma, então, ó, tem alguma pessoa sobre o controle disso. E eu conheço essa pessoa e ela me ama, então tá tudo certo, entendeu? É essa sensação que dá, né? E outra imagem que o Rafael traz no livro é que ele vai comparar o ser humano, os homens, todos os homens, com os magos. Os magos que vão à busca de Jesus por meio da estrela, né? Ele vai falando que a estrela é como se fosse o nosso ideal e nós, como os reis magos, precisamos ter uma certa coragem de sair do nosso conforto, de sair do nosso lado, do nosso comodismo, para ir até Jesus por meio desta estrela. Essa estrela seria justamente os nossos ideais, certo? Que cada um terá o seu em certa medida. A gente se encontra no mesmo ideal, né? Que é justamente a busca pela felicidade, essa santidade de vida, mas, sobretudo, cada um vai sendo guiado por um aspecto, por uma vocação, por uma circunstância, né? E ele fala que todos nós precisamos seguir essa estrela. Se a gente não seguir essa estrela, meio que a nossa vida perde um pouco o sentido, né? E essa estrela é uma estrela porque ele traz essa imagem da estrela, porque na verdade a vida humana é como se fosse exatamente essa escuridão, né? Essa insegurança, esse se colocar num deserto e não saber muito bem se está indo para o caminho correto e a esperança vai nos guiando, né? A fé vai nos guiando, essa coragem vai nos guiando. E é exatamente isso que a gente precisa viver na nossa vida humana. E aí ele traz uma coisa muito interessante. O valor de uma personalidade mede-se pela altura, profundidade e duração de suas alegrias. Vou repetir para a gente pegar essa linha de raciocínio que ele está trazendo, certo? O valor de uma personalidade mede-se pela altura, pela profundidade e pela duração de suas alegrias. Se a gente for ver estrelas, minha gente, de modo físico mesmo, elas duram bilhões de anos, né? Eu não sou física, quem for aí, ajuda aí. Mas assim, é uma coisa estável. Assim, se você for 6 horas da noite e ver a estrelinha, ela vai estar no mesmo canto, todo santo dia. Ela tem uma certa estabilidade, né? Só que ele vai trazer alguns outros aspectos, que é justamente esses três homens que seguiam por essas estrelas diferentes. O primeiro tipo de homem é justamente aquele que tem como guia essa estrela definitiva, essa estrela estável, que é justamente a sua vocação, que é justamente o seu ideal. Homens que vivem e buscam uma alegria permanente. Vou repetir para ti, Gabi. O valor de uma personalidade mede-se pela altura, pela profundidade e pela duração de suas alegrias, certo? E aí, primeiro tipo de homem, justamente esse que tem o seu ideal muito bem estabelecido. É aquela estrela estável, que é um símbolo da eternidade, que não muda, que é eterna, sobretudo, né? Daí tem o segundo tipo de homem, que são os homens que não têm uma estrela definida. Ele não escolheu a sua estrela. Ele não foi atrás da sua estrela. É como se fosse o rei mago que viu aquela estrela ali, brilhosa, diferente, mas fala: não quero sair daqui. Eu prefiro viver essa segurança, mas viver no mesmo lugar. São os homens meio que conformados com uma vida mesquinha, né? Com uma vida comum, sem sentido sobrenatural, sabe? Por vezes, homens assim são tristes, negativos, desesperançosos, não vêem uma certa motivação maior nas suas atividades, né? No sua vida, entende? E por último, existe o terceiro tipo de homem, que é justamente aquele que seguia por estrelas cadentes. E o que é as estrelas cadentes? É exatamente aquela estrela que vem e passa rápido. São exatamente essas alegrias passageiras, que num piscar de olhos já passou, sabe? E a gente experimentou um pouquinho, mas cadê ela? E não era o meu ideal? Como assim já sumiu? É como se fosse aqueles prazeres muito rápidos, né? Aquelas pessoas que botam toda a sua felicidade, por exemplo, na comida, naquele hambúrguer. Meu Deus, que alegria, que coisa maravilhosa comer esse hambúrguer, mas passou. E vem aquele vazio, sabe? Ou, por exemplo, uma pessoa que bota todo o seu ideal de vida numa carreira profissional. Beleza,
conseguir a graduação após o doutorado, mas a vida é só isso? Só? Entendeu? Passou? Ou, por exemplo, até numa certa satisfação sexual, onde chega ali no seu ápice e depois vem a frustração daquele prazer já ter passado tão rápido, entende? Então, por vezes, a gente foi, ou a gente é, esses homens que seguiam por estrelas cadentes, que são estrelas, são brilhantes, mas são extremamente passageiras. E depois o que resta, na verdade, é uma escuridão. O que resta é uma certa frustração, uma perdição, né? E agora, para onde eu vou? Cadê de fato esse ideal que eu procuro, essa felicidade que eu procuro? Entende? E por isso que ele fala que o valor da personalidade se mede pela altura, pela profundidade e duração das suas alegrias. Porque se a tua personalidade está em torno somente dessa estrela cadente, tua personalidade é meio que definhada. Ela se contenta com coisa pouca. Faz sentido para vocês, minha gente? Me contem aí nos comentários, tá? Deixa eu só beber uma aguinha. Outra, outro ponto que ele traz, e aí eu vou ler para vocês, é justamente essa verdade que a felicidade está muito perto. Ei, gente, o carro da pamonha tá passando aqui. Vocês têm carro da pamonha na vida de vocês? Aqui é um privilégio, entendeu? Mas qualquer coisa, se atrapalhar, vocês me falam, tá? Mas voltando, a felicidade tá tão perto como o carro da pamonha tá passando aqui em casa, né? E ele traz a referência do. Aqui é o carro do pão e do ovo. Aqui tem do ovo, tem da pamonha e tem do inhame. Carro do inhame. Pois é, o de inhame é pela manhã. Mas enfim, voltemos. Ele vai falar um pouquinho sobre essa possibilidade, na verdade, essa realidade de que a felicidade está muito perto. E ele traz como referência, como exemplo, os discípulos de Emaús, né? Quando eu me deparei com essa página, assim, eu falei, cara, me toca profundamente, sabe? Quando fala sobre discípulos de Emaús, parece que meu coração derrete. No entanto que o quadro aqui da sala de estar é justamente a ceia do Emaús, né? Essa cena do evangelho, eu fico muito impactada, porque por vezes eu sou esse discípulo, né, de que eu tô lá com Jesus e eu tô tipo, meu Deus, ele morreu, a vida é péssima, que drama, ninguém me entende. E tipo assim, ele andando comigo e eu, e ele, olha, filha, olha direitinho pra mim, entendeu? E é um pouco isso a minha vida, né? Entre esse encontrar e esse perder e tudo mais. E aí a felicidade estava tão perto dos Emaús, mas por conta das emoções dele, né? Por falta de atenção deles, né? Eles perdem essa felicidade, sabe? E eu vou ler aqui para vocês. Caminhamos nessa vida suspirando pela felicidade e não reparamos que ela anda ao nosso lado, como Cristo na estrada de Emaús. Talvez só no fim da vida, no fim do caminho, como os discípulos de Emaús, venhamos a perceber que poderíamos ter encontrado a felicidade de Deus ao longo dos nossos passos. Cara, isso aqui é muito maravilhoso. Quando eu entendi essa passagem, eu fiquei dias refletindo nela. Exatamente. Eu falo um pouquinho sobre esse ponto. Incrivelmente dá para linkar essas coisas, mas eu fiz um vídeo para as solteiras do clube e eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a felicidade estar tão perto da gente e a gente não vê. Mas voltando ao nosso ponto, é que a gente por vezes é muito cego, né, minha gente? E não nota a grandeza da felicidade que está no nosso momento presente, né? É o Cristo que se faz realmente muito perto da gente, porque a vontade dele é feita sobre as nossas vidas se nós permitirmos. E também me lembra muito, e mais uma vez eu toco muito nesse ponto, porque eu acho que essa devoção precisa ser muito, é, como é que eu posso dizer, conhecida e vivida, que é justamente o Jesus nos sacrários, né? Assim, cada um aqui talvez tenha uma igreja perto de vocês, cada uma tem uma igreja perto, na esquina, na rua, no bairro, e por vezes a gente não degusta essa felicidade, esse Cristo que se faz tão perto, que está ali nos esperando ardentemente, né? Pacientemente, incansavelmente. E aí, por vezes, a gente se vê triste, sozinhas, mas a gente não junta a nossa solidão com a solidão de Cristo, quando isso poderia ser tão consolador, né? Uma vez eu conversava com um amigo meu, ele falava: eu tenho certeza que as terras do sacrário são mais úmidas do que qualquer outro lugar,
Porque tem pessoas que vão visitar apenas para chorar, para juntar a solidão dessas pessoas com a solidão de Cristo. E, em certa medida, é o que nós também precisamos prezar. Não somente procurá-lo na solidão, mas em todos os dias e, sobretudo, quando a gente perceber, caramba, a felicidade está tão perto que eu deixei passar, eu estou deixando ele sozinho, sabe? Então, a visita ao sacrário, seja diário, seja semanal, é uma coisa que deve ser prezada por nós, né? Nós que estamos buscando a felicidade e nós não queremos ser cegos como os discípulos de Emaús, né? Eu coloco sim, tá, Lê? Esse trecho para vocês. Me lembrem quando terminar a aula, tá bom? Se eu me esquecer. O padre Guilherme Ximenes, em uma meditação, falava que achava engraçado as pessoas conversando normal fora do sacrário, conversando felizes, e quando entrava já se fazia cara de É verdade, tem esse ponto. Tem esse ponto que é questionável, né? Acho que o ambiente já passa assim, uma certa introversão, né? Uma reflexão. Mas assim, sacrário não é só lugar triste, não, tá? Dá para cantar, dá para sorrir, né? Dá para fazer muita coisa no sacrário, porque o próprio Jesus é o nosso amigo, entendeu? Então, o sacrário também pode ser esse lugar, bem lembrado, viu, Maria? E aí ele fala: a santidade e a alegria são diretamente proporcionais, certo? É uma coisa meio que matemática, né? Como a santidade, ela é desproporcional à tristeza, se somos felizes, verdadeiramente felizes, estamos de fato procurando a santidade, né? No entanto, que isso me fez lembrar aquele ponto do São José Maria: se estás triste, tenha certeza, há um obstáculo entre ti e Deus. Ele fala um pouco isso, né? Eu não sei as palavras corretas, mas se vocês se veem, minha gente, profundamente tristes diante da vida, diante das circunstâncias, tenha certeza, há um obstáculo entre ti e Deus. Porque é como se a gente não estivesse vendo a realidade como Ele está vendo, entende? Como Ele preparou para nós, como Ele está empenhado com a nossa felicidade. Ou por vezes, de fato, é a nossa miséria, nosso pecado tomando conta e é necessário esse estalar da vida, essa busca por uma confissão, por uma mudança de vida, né? A busca pela santidade, que buscando ela, diretamente estamos procurando a felicidade, né? Outro ponto que ele traz nesse livro é a busca da vivência do amor para viver de fato a alegria, certo? É como se fosse uma busca por se apaixonar por algo que vale a pena viver e morrer. Eu vou ler mais um trecho aqui para que vocês compreendam o que é que eu quero dizer, certo? Eu acho que eu anotei errado. Achei. A presença amorosa muda a vida. E se o segredo da existência é ter sempre essa presença, é não perdê-la nunca. Porque quando o amor nos invade, tudo parece mais novo, mais alegre. Os deveres mais sagrados, os conhecimentos mais claros, os talentos mais patentes e os propósitos mais decididos. Se queremos ter uma profunda alegria de viver, temos ao mesmo tempo de procurar uma profunda vivência no amor. Apaixone-se e encontrará a alegria de viver. Isso é muito importante a gente observar, porque às vezes a gente de fato não quer fazer as coisas porque a gente não ama, né? Às vezes a preguiça, por exemplo, ela não está contrária à disposição, mas contrária ao amor. E é necessário a gente amar de fato, né? A pessoa que vive ao nosso lado, com suas misérias, com seus acertos, seus talentos e limitações, amar o nosso trabalho e tendo em conta a grandeza que existe nele, amar a nossa casa do jeito que ela é, amar o nosso relacionamento, amar os nossos estudos, amar o nosso Deus, a nossa igreja, os nossos amigos, amar, né? E a gente, por vezes, precisa meio que alterar alguns conceitos, né? Por exemplo, às vezes a gente foi criado com um conceito que o trabalho é algo penoso. Às vezes a gente foi ensinado que o conceito de relacionamento é algo ruim. E quando a gente tem esses conceitos que não são trabalhados, não são aperfeiçoados, é difícil amar a nossa realidade. É difícil amar a nossa realidade quando a gente está sempre se comparando, quando a gente nunca está satisfeito, quando a gente tem um olhar pessimista. Então, um dos nossos remédios para encontrar a felicidade, minha gente, é amar.
né? É se apaixonar por algo que vale a pena viver e morrer. E assim, a gente tem que realmente filtrar o que a gente ama. Porque não vale a pena amar, por exemplo, aquela busca excessiva pela alimentação, como eu havia falado, aquela busca excessiva por um trabalho, por uma graduação, por um status público. Não deve se amar apenas aquela sensação sexual, aquele ápice sexual, aquele prazer sexual. Isso não vale a pena viver e morrer. De fato, não vale a pena. Existe todo um aparato que sustenta essas pequenas felicidades. E a gente precisa encontrá-la, viver por ela e morrer por ela. E também não há hierarquia de amor, pois amamos tudo, exatamente. Se a gente ama tudo, na verdade a gente não ama nada, com todo respeito, entende? O amor é um pouco seletivo mesmo, não tem como amar tudo, né? Eu amo sei lá, o pecado e a graça. Não, você não. Tem algum dos dois tu vai ter que escolher aí, né? Então, uma coisa importante é ter essa hierarquia de amor. O que é que vale a pena amar? Isso significa o que é que vale a pena viver e morrer? Qual é o ideal que vale a pena viver e morrer por ele? Entende? Isso me fez lembrar, inclusive, aquele poema de Santa Teresinha, né? Eu vivo de amor. E depois de falar tudo aquilo que ela vive de amor, no final ela fala, eu morro de amor. Entendeu? É uma consequência. Eu morro porque a morte é uma vírgula que me faz encontrar a verdadeira felicidade. Entende? Tá vendo como tá junto assim o amor, a dor e a felicidade? Entende? São coisas que andam juntinhas em certa medida, né? E outro ponto, isso faz sentido para vocês, queridas? É um pouco complexo de entender como é que é. São José Maria dizia: estar no mundo e ser do mundo não quer dizer ser mundano. Exatamente. E perceber, Letícia, né, que existem pequenas alegrias do mundo, de fato, que a gente não deve excluir de vivê-las, né? Sei lá, por exemplo, numa sexta-noite tomar um drink com as amigas. Perfeito, que coisa maravilhosa, né? No sábado, tomar um café com uma pessoa que tu gosta, com teu namorado, com teu noivo. Aproveitar uma paisagem bonita e contemplar. Tudo isso são amores muito pequenos que nós devemos viver. E vivendo sobretudo, perdão, tendo certeza que há um amor maior que sustenta tudo isso, né? Eu amo essas coisas mundanas, digamos assim, mundanas não do mundo, né? Mas, sobretudo, eu tenho um olhar, uma hierarquia dos meus amores, entende? Então é algo interessante. Não é porque a gente ama, digamos que a santidade que a gente se exclui de viver no mundo. Como assim a gente vai viver a santidade sem viver no mundo? Calma. Se o mundo nos foi dado para a gente encontrar a felicidade, para a gente encontrar a santidade, né? São Francisco de Sales, dia dele hoje, é verdade. Diz que grandes coisas a Deus é difícil, mas as pequenas são fáceis de acontecer. Boa. Uhum. E são nessas pequenas que a gente deve viver, né, em certa medida. Nem todo mundo é chamado a viver grandes coisas, digamos assim, né? E são alegrias que às vezes não paramos para perceber que estão presentes diariamente na nossa vida. Exatamente, o discípulo de Emaús, né, Bia? A gente foca no que não temos e esquecemos de contemplar as alegrias diárias. Exatamente. É aquela. Eu gosto de sempre trazer aquela imagem. É a pessoa que sempre está olhando para o horizonte, bem longe, onde as mãos dela não alcançam e se esquece de ver a beleza que existe aqui perto, né? Onde o nosso olhar alcança com nitidez, onde a nossa mão consegue pegar e viver. É um pouco isso, né? Outro ponto que ele traz, que eu acho interessantíssimo de trazer aqui para vocês, é justamente a necessidade de ter um olhar otimista diante das circunstâncias cotidianas. Eu não sei como é isso para vocês, mas para mim isso é coisa nova, tá? Eu sempre fui a pessoa de, deixa eu criar as piores expectativas, porque o que vier de bom é lucro, entendeu? Por muitos anos eu vivi a minha vida assim, sabe? E olha só, em certa medida, o que é que eu estava me fazendo? Eu estava me poupando. Né? Obviamente, a gente não deve viver de expectativas, mas a minha questão era um medo de me frustrar. Era um medo de apostar em algo que não vai se tornar realidade. Então, deixa eu me contentar com um pouquinho, com a miséria, com a tristeza, que a alegria que vier é bônus, entende? Só que, em certa medida, isso vai nos fazendo um mal por dentro. Se tu sempre se prepara para o pior, na verdade, a gente começa a se acostumar a ver a vida com esse filtro pessimista.
E esse pessimismo nos afeta os outros ao nosso redor. Às vezes vem uma pessoa super empolgada, né? Não, vai dar certo aquele negócio no emprego aí. Ei, mas tu já pensou na possibilidade de acontecer isso, 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 isso? Já dá um banho de água gelada na pessoa, né? E, sobretudo, a gente faz isso achando que a gente vai se surpreender com a felicidade, mas na verdade a gente não vê a grandeza dela, entende? Daí, em relação a isso, o Rafael Cifuentes fala o seguinte, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, ele fala sobre um experimento. É muito interessante. Eu vou ler esse experimento para vocês, tá? Ele fala que o nome do cientista analisou esse princípio de uma forma científica. Refere, em outras, uma experiência efetuada pelo professor Cole, diretor do Departamento de Saúde Pública, que se ocupa com efeitos psíquicos dos produtos farmacêuticos. Esse cara, o Cole, ele separou 60 estudantes de medicina, certo? Na verdade, ele pegou 120 estudantes de medicina, separou metade deles, 60, para dar um sonífero e falou para eles: olha, a gente vai fazer um experimento com esse medicamento e esse medicamento vai dar um efeito sonolento em vocês. Avisou a eles. Dos outros 60, ele falou o seguinte: eu vou te dar um remédio que vai ser um estimulante para você. Você vai sentir isso, isso e isso. Todos os estudantes estavam cientes do que ia acontecer. Eles tinham certa expectativa do que, é que iria acontecer diante daquele experimento. Só que o que, é que acontece? Dos 60 que o doutor deu o sonífero, ele só deu verdadeiramente o sonífero a 30. Os outros eram uma espécie de placebo. Enquanto para os outros 60 que ele deu o estimulante, 30 ele deu de fato um estimulante e os outros 30 ele deu um placebo. O placebo é exatamente o remédio que não faz realmente um efeito, é como se fosse um efeito psicológico. E todos, minha gente, corresponderam às expectativas. Os que receberam o sonífero, que não era sonífero, eles começaram a. Nossa, eu tô com sono, tô querendo descansar. Porque a expectativa deles já estavam meio que, não, eu vou tomar isso e vou ficar sonolento, entendeu? Enquanto os outros, que eles iam tomar os estimulantes, nossa, já estou muito estimulado, já estou muito animado, já fez efeito, quando na verdade ele não tinha tomado nada, tinha tomado água, entendeu? E por vezes isso também, esse efeito psicológico acontece conosco. A gente vai para uma situação, caramba, eu vou ficar muito triste nessa situação, vai ser muito chato. Chega lá, de fato, fica triste, porque é um efeito psicológico, porque você criou essa expectativa e você se adequa a essa expectativa, sabe? Isso é perigoso. Nossa, eu vou para aquela pizzaria com os rapazes, com as minhas amigas, mas eu acho que eu vou ficar por fora, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir conversar. Daí o que é que acontece? Tu começa a ficar calada, tu começa a olhar troncho. A pessoa que te olha, tu acha que ela já tá te julgando em pensamento, já acha que você não tá sendo bem-vinda. E aquilo de fato se torna uma certa realidade. É como se fosse uma autossabotagem que a gente faz com nós mesmos. Entende? Isso é perigoso. E isso acontece com a mente do pessimista. Entende? Deixa eu ver o que colocaram aqui. Eu era igual, bem pessimista. Até ouvir aquela frase que você falou. Tudo que Deus dá é bom. Um convite para viver uma realidade diferente. Exatamente. Aí tudo o que vem é uma graça, por vezes não momentânea, mas tudo tem um propósito ao seu tempo. Exatamente. E o quanto isso é libertador, né? O quanto é muito mais leve e feliz viver desse jeito, sabe? Eu sou bem estranha nisso. Eu sou otimista em relação à vida do outro e sou pessimista comigo. Enfim, a incoerência. Isso por vezes porque a gente não acredita na nossa própria capacidade, a gente não quer apostar nas nossas habilidades, na nossa vida. É mais fácil apostar no outro, mas em nós, né? Não vou me garantir, né? Isso acontece um pouco também, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado para que esse olhar triste, esse pessimismo, não tome conta e a gente acabe fazendo a nossa vida uma coisa triste mesmo, né? É como se a tristeza e a alegria fossem duas lentes. E a gente meio que escolhe qual a gente vai colocar na nossa vida, na nossa realidade, entende? E aí ele fala uma frase muito interessante: a expectativa do fracasso já é um fracasso. Às vezes eu usava a desculpa de, deixa eu ser pessimista. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista.
Pelo contrário, o realismo é uma coisa completamente diferente. Porque o realismo traz esperança, enquanto o pessimista não tem esperança. Entende? Então, a expectativa do fracasso já é um fracasso, né? O temor cria aquilo que se teme. Uma coisa muito louca, né? O temor cria aquilo que se teme. A gente cria na nossa cabeça essas situações constrangedoras, difíceis, desafiadoras para nós. Em vez de a gente ter uma atitude confiante, um peito aberto, né? Isso se encaixa perfeitamente com a nossa outra aula que tivemos no Café das Patroas, a busca por uma autoconfiança, né? Quem não assistiu, assista que vai fazer muito sentido com o que a gente está falando agora, né? Então, assim, vamos parar, minha gente. Aqui já é a convocação, entendeu? A todo mundo que está assistindo isso. Vamos parar com essa síndrome da lamentação e do pessimismo. Vamos parar de reclamar de tudo. Vamos parar de sempre pensar no pior. Vamos parar de falar os pontos negativos para as pessoas que estão ao nosso redor, para nós mesmas. Vamos parar com essa lamentação, a síndrome da lamentação, certo? Eu estou realmente convidando vocês a parar de reclamar do calor, do frio, do vento, da quentura, da fome, sei lá, da barriga cheia, do suor, enfim. Veja só, vamos parar de reclamar, vamos parar de verbalizar isso, em primeiro ponto, para não atrapalhar a nossa vida e não atrapalhar a vida dos outros. Segundo, vamos parar de sempre ver somente a possibilidade ruim. Minha gente, isso não é realismo. Isso é ver a vida de uma certa forma amputada, entendeu? É só ver a vida com um olho, com uma lente só, enquanto existem outras possibilidades. E quando a gente não olha essas possibilidades, a gente realmente não consegue enfrentar a vida com o peito aberto. Porque se tu já acha que vai dar errado, de onde tu vai tirar tua coragem? De onde é que tu vai ter esperança? Não vai ter. Simplesmente, entendeu? Meu Deus, precisaria assistir essa aula mais 10 vezes, comprar esse livro, ainda nervoso. Por aí, por aí. Eu também, às vezes, preciso reler, minha gente. É tudo comum isso aí. O Pedro Augusto diz que parar de reclamar e de mentir já se torna bem mais inteligente. Exatamente. Muito bom isso aí. Parar de mentir, parar de reclamar. Que seja uma meta depois de que a gente terminar essa aula aqui, esse encontro aqui, tá certo? Para todo mundo, ninguém escapa, hein? Ok, minha gente. E daí, o último ponto que eu queria conversar com vocês, que esse livro me fez refletir, é exatamente que o sacrifício e a alegria, por vezes, elas estão juntas, certo? Ele traz uma historinha muito legal. A historinha da Olivia e do Marcelo, certo? Essa história é real, tá? Ela realmente aconteceu. Tanto o Marcelo como a Olivia, eles estavam num estado terminal de câncer. Ambos eram crianças, em torno dos seus 8, 10 anos. E Marcelo, ele sempre ficava, por que eu? Por que eu? Por que eu? Uma pessoa falava com ele, ele só se lamentava. E assim, justo em certa medida, né? O menino tinha 8 anos, toda uma vida para viver, mas para ele era muito difícil levar a vida com um outro olhar. Então, qualquer pessoa que puxava um assunto com ele já reclamava, ele já chorava, ele já ficava, por que eu tenho tanta coisa para viver? Por que eu podia ser qualquer outra pessoa? Por que logo eu? Né? Era sempre essa pergunta. Daí, um padre foi falar com ele, puxar assunto, dar os sacramentos ali no hospital, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer diante de um estado terminal. E aí ele falou pro padre, padre, por que eu? Era como se fosse a ladainha do Marcelo, né? Por que eu? Por que eu? E aí o padre falou, meu filho, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Outra pessoa já sofreu mais do que você. Ele, quem? Jesus Cristo. Aí ele parou assim, né? De fato, sofreu mais que eu. E aí o padre foi e falou: eu não sei por que você, mas que tal a gente dar um outro olhar para essa situação? E aí ele falou: como é que faz isso, pelo amor de Deus? Você tem que ter um outro olhar por essa situação. E ele foi e falou, né? Olha, você conhece a Olivia? A mocinha da sala tal? E aí o padre foi, o Marcelo foi e falou: conheço a Olivia. Ele, pois bem, a Olivia, ela tá
tão triste e tão doente como você. Só que a Olivia não quer se confessar. Ela tá negando todos os sacramentos. E aí o Marcelo falou assim, e o que é que o senhor quer que eu faça diante disso? Eu não posso fazer nada pela Olivia. Ele falou, não, você pode sim. Faça o seguinte, todas essas dores que você está sentindo, todo esse cansaço, toda essa dor, toda essa desesperança, ofereça pela Olivia para que ela possa ter a vontade de fato se confessar. E aí o Marcelo foi e falou, beleza, só escreve o nome dela em um papel, porque senão eu vou esquecer, né? E pronto, acabou o papo. Dias se passaram e o Marcelo começou a, de fato, se findar. As coisas ficaram muito preocupantes. Ele começou a perder sensações, ele começou a não conseguir responder às pessoas, a falar com as pessoas. E a enfermeira que cuidava dele só via ele balbuciando alguma coisa. A boca dele nunca parava, não saía nenhuma voz, mas a boca dele não parava, não parava. E, infelizmente, o Marcelo chegou a falecer. E aí, diante da biópsia que foram fazer, né, preparar o corpinho dele e tudo mais, a mesma enfermeira estava perto, né, da equipe e vi que a mão dele estava assim presa e tirou, né, abriu a mãozinha e viu um papelzinho. E o nome que estava lá era Olivia, o papel que o padre deu para ela, para ele. E aí a enfermeira foi e falou: Caraca, era isso que ele estava falando. Ele estava falando pela Olivia, pela Olivia, pela Olivia. E depois que os profissionais estavam conversando, o padre estava conversando nesse hospital, chegaram na conclusão que a Olivia decidiu conversar com o padre no mesmo momento que o Marcelo faleceu. Então, assim, quando eu li essa história, eu falei, ok, tô entendendo. Ok, tudo bem. Agora foi muito forte na minha cara, né? E isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente só se prende no porquê eu, porquê comigo, porque logo agora. E se esquece de falar, não, calma, o que é que eu posso fazer diante disso? Isso me convida a quê? E esse sacrifício que o Marcelo fez, em certa medida, fez a Olivia conhecer a felicidade. A felicidade daquela estrela que permanece, que é estável. A Olivia, ela faleceu em estado de graça. E, em certa medida, todos nós somos convidados a fazer isso. Aqui que está a verdadeira felicidade, aqui está a alegria de viver, sabe, minha gente? Então, eram essas as coisas que eu preparei para você, para vocês. Me digam o que vocês acharam, certo? Como podemos oferecer as nossas desgraças por alguém? Em oração? Tem uma parte do livro Tornar-se Amável que trata só disso, porque é legal. Inês, isso é uma coisa muito legal da gente perceber. Como é que eu posso oferecer as desgraças para alguém? É um simples oferecimento, pela Olivia, né? Por exemplo, às vezes eu vejo crianças que foram educadas desde pequena na fé católica, né? E uma delas, quando eu estava com elas nesse final de semana, elas quebraram um dedinho. Quebraram, não, rasgaram assim, né? Deram uma topada assim, saiu sangue. Aí chorou vai, chorou vem. Aí ela, mamãe, eu vou oferecer isso pro João, porque tá gripado. O João tá gripado, que é o primo dela. Aí a mãe dela, perfeito, filha, faz isso. Ou seja, o que é que elas entenderam, né? Uma certa grandeza no sofrimento. Eu posso oferecer esse sofrimento a alguém, né? Então é simples, né? Sei lá, queimou o dedo no fogão, pelas almas do purgatório, né? Tá comendo algo que tu não quer, né? Pela alma do fulano da minha família, entende? Veja se não foi isso que o próprio Cristo fez. O Cristo na cruz estava pensando na gente. Ele estava, eu ofereço todo esse sacrifício por esse povo, entendeu? Então, é isso que a gente poderia fazer, sabe? Ver como é muito melhor do que só ficar. Porque comigo, caramba, queimei meu dedo, que coisa ruim de se comer. Que isso se pode fazer na academia, minha gente. Oferecer agachamentos pelas almas de purgatório. Vocês já pensaram num negócio desse? Que coisa maravilhosa, entendeu? Então, assim, um novo mundo que se é apresentado para nós, né? Então, eu acho que é por aí, sabe, Inês? É isso que eu busco fazer. Confesso, não me lembro sempre, confesso, não é algo natural para mim, mas que todas nós somos chamadas a fazer, tá? E aí, meninas, me contem, o que é que vocês acharam desses comentários sobre este livrinho? Vocês gostaram? Me conta aí. Só assim para não fugir. É
desse jeito, tem que dar um sentido sobrenatural, entendeu? É desse jeito mesmo, Gabi. Desse jeito. Muito bom, uma mudança de consciência, perfeito. Queridos, que feliz! Alegria de viver, de fato, né, minha gente? Pois assim, espero que vocês tenham pego assim algumas informações, alguns insights. Anotem, tá? Escrevem isso para vocês não esquecerem. E não finda por aqui, tá? Pensa mais. Reflete isso sobre a tua vida, vai mastigando, né? Vai saboreando essas coisas que a gente conversou, que eu tenho certeza que será muito útil para vocês. O desafio é sério, do parar de reclamar, do parar de se lamentar, do parar de mentir, é real. Vão fazendo isso durante os dias de vocês, vão partilhando lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E a gente vai se ajudando nisso, tá, minha gente? Eu também tô nessa com vocês, tá? Eu sou muito reclamando, muito. Eu não quero mais viver assim. Coitado de Guilherme, que é a pessoa que mais vive comigo, né? Então, eles não merecem isso, né? Então, vamos os poupar, tá? Eu acho que vou ter que ler esse livro pelo menos mais 5 vezes para poder colocar em prática e tudo. É desse jeito. Tem livro que é assim, né? Não dá para pegar tudo de primeira. Show, minha gente. Que alegria estar com vocês. Pois um beijão. Até semana que vem, que amanhã, semana que vem, vai ter nosso encontro ao vivo com o Gui, tá? Vai ser muito legal. O que ele tá preparando pra gente tá muito especial. E vamos conversando no WhatsApp, no Instagram. Amanhã vai ter abertura do clube. Quem conhecer alguma amiga que não conhece o clube, apresenta para ela, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Temos que fazer o desafio igual do Minuto Herói. É verdade. Vamos botar essa proposta no grupo e vamos ver se o pessoal vai querer. Mas é desse jeito para fazer valer a pena, né? Desse jeito. O negócio que reclamar, eu acho que eu reclamo pelo menos umas 5 vezes por dia, ou seja, já se foi R$ 25 num dia só, entendeu? Já foi. Enfim, minha gente, um beijão para vocês, tá? Vamos nos ajudando nisso e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigada. Tchau, Inês. Beijão. Tchau. Tchau, gente.